Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Tem alguém aí feliz com Jesus? Diga amém. Deus é bom, amém? Aleluia. Me sinto muito honrado de estar aqui, de ter esse privilégio, essa honra, essa oportunidade de poder pregar a palavra de Deus hoje, compartilhar com vocês, servir o corpo de Cristo, amém? Deus nos chamou para servir, amém? Eu não sei qual a área que Deus vai te usar, mas você foi chamado com toda certeza para servir em alguma coisa, amém? Ao seu próximo, amém? Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Arles, esse cara que fala prega bem varão, com essa voz de trovão aí, assustando todo mundo que sobe aqui e pega esse microfone, amém? Dá um frio na barriga, gente, isso aqui é melhor que montanha-russa, amém? Aquele friozinho, você precisa experimentar isso aqui um dia, aleluia. Eu quero ler com você a palavra de Deus, que está lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, eu vou estar lendo aqui na minha versão, a nova versão internacional, aleluia, você pode acompanhar no telão aí, e eu quero que antes de nós lermos esse texto, você possa olhar para pelo menos uma pessoa que está do seu lado aí, e dizer para ela assim: hoje papai vai te pegar de jeito, diz aí, diga com autoridade de profeta, amém? Aleluia, te louvamos, Senhor. Quero louvar a Deus por todos os pastores e líderes desta casa, amém? Aleluia, tem abençoado a nossa vida, que tem ministrado o nosso coração, amém? Não é puxando o saco não, amém? É respeito, carinho, amor e honra, amém? Eu tenho aprendido que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Você pode dizer comigo isso? Diga: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Aleluia. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus. Diga comigo: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Feche os teus olhos, estenda a sua mão para cá e me abençoa, amém? Libera um pouco aí da unção que está sobre a sua vida. Que Deus venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu me submeto ao teu Espírito, Pai, para falar, Deus, não aquilo que vem de mim, mas aquilo que vem do seu coração para a tua igreja. No nome de Jesus, Pai, nos ensina, nos exorta, nos edifica e nos fortalece em nossa fé, Pai, por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Jesus está feliz porque você veio aqui hoje, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, meditando na palavra de Deus, para trazer algo que pudesse alimentar o nosso coração nessa manhã, eu posso ver esse versículo, que é bem conhecido até. Em algumas traduções, o versículo 2 que eu quero enfatizar, que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Algumas versões dizem assim: tendo os olhos fixos em Jesus. Outras versões ainda dizem: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em todos os casos e em todas as versões, o sentido é o mesmo. E é o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nessa manhã, que é o tema desta mensagem. Uma fala de Deus para mim e para você, que diz assim: mantenha os seus olhos em mim. Diga comigo: mantenha os olhos em mim. Aleluia. Esse é o tema dessa mensagem nessa manhã. Quantos aqui pelo menos uma vez na vida, na vida é desde criança, tá bom, gente? Há muito tempo atrás, até hoje, pelo menos uma vez na vida, caminhando na rua, em qualquer lugar, distraído, olhando para o lado ou para trás, ou para cima ainda, ou para baixo, você bateu com a cara no poste, diga amém. Não se envergonhe de dizer amém. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já aconteceu isso, amém?
no poste, na coluna, na porta, na parede, onde quer que seja. Você estava distraído, quando não com o WhatsApp, né, mandando uma mensagem, olhando para baixo, e quando você vê, você já tropeçou. Amém ou não amém? Não diga que nunca aconteceu isso com você não, hein? Isso por quê? Não é porque você é uma pessoa privada de sabedoria ou inteligência, não. É porque você não estava olhando para frente. Amém? Você não estava olhando para frente. Por isso você tropeçou ou bateu com a cara no poste ou na coluna. E pesquisando um pouquinho, queridos, é só uma introdução para você entender aquilo que Deus vai falar conosco, amém? Nós vamos refletir bastante nesse início aqui. Pesquisando um pouquinho, eu pude entender que, segundo os estudiosos, a visão é o sentido mais importante de todos e acaba exigindo 1/3 de toda a atividade cerebral. A visão é o sentido mais importante de todos e acaba exigindo 1/3 de toda a atividade cerebral. Eles dizem ainda que se os nossos sentidos como o paladar ou o olfato param de funcionar, são os olhos que nos protegem contra qualquer perigo. Então, quando você não consegue sentir o cheiro corretamente, está gripado, alguma coisa aconteceu, você usa mais a visão. A mesma coisa com o toque. Quando você não vê alguma coisa, quando você não pode tocar, você vai utilizar mais os olhos. A visão, ela vai dar um complemento nos demais sentidos, amém? E nós percebemos ainda até 80% de todas as nossas impressões através da nossa visão. Até 80% de tudo que você entende, vê, compreende, toda a sua impressão, está na visão. Consegue entender a importância da visão? Consegue entender isso? Primeiro no âmbito físico. Amém? Dizem também, queridos, que os olhos são a janela da alma. Com base naquilo que Jesus nos ensinou, podemos sim dizer que essa afirmação está certa. Os olhos são a janela da alma, ou seja, é um ponto de acesso, uma porta de entrada para a minha e para a sua alma. Quando falamos de alma, estamos falando de sentimentos, emoções, o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Amém? E a visão, os olhos, é a porta de entrada para a minha e para a sua alma. Vai pegando aí no seu espírito. Se eu te perguntasse nesse momento, para onde você está olhando? Eu acho que a resposta seria um pouco óbvia, né? Você diria, Lucas, estou olhando para você. Você está pregando, eu estou olhando para você. Ok, mas e se eu te perguntar no âmbito espiritual? Para onde você está olhando? Para onde os olhos da sua alma olham neste momento? Para onde os olhos do seu espírito, do seu interior, estão direcionados? Jesus nos falou sobre a importância dos olhos. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 34, Lucas 11, 34. Jesus dizendo, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. E a pergunta, para nós refletirmos nesse início é, seus olhos são bons ou maus? Isso diz respeito a uma questão de otimismo ou pessimismo? Talvez também diga. Mas o que Jesus está dizendo não é apenas sobre enxergar o lado bom das coisas. Não é apenas sobre não enxergar o lado ruim das coisas. Mas os seus olhos são bons ou maus? Você consegue ver a verdade que há na alma de uma pessoa olhando nos olhos dela. Já conseguiu fazer isso? Você bate o olho na pessoa, olha nos olhos, e você sabe se ela está alegre, se ela está triste, se ela tem ódio, raiva. Você consegue perceber tudo isso nos olhos. E a pergunta de Deus para nós hoje, os teus olhos são bons? Tem alegria? Tem vida? Paz? Ou quem sabe nessa manhã você entrou aqui e os seus olhos têm ódio, raiva, tristeza, frustração, dor, angústia? Jesus vai falar com você nessa manhã, amém?
Quando eu era criança, lá na EBD, a gente cantava uma musiquinha que dizia assim: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Essa musiquinha muito fofinha e bonitinha, ela tem um sentido muito profundo. O que os nossos olhos têm contemplado? Nos dias de hoje, queridos, as redes sociais e a internet têm bombardeado, Satanás tem bombardeado os nossos olhos e a nossa alma, por meio de tanta coisa que não vem de Deus. Nunca se viu uma geração tão bombardeada pelo inferno, por meio das mídias sociais, dos vídeos, da internet, de tudo. Você entra lá no YouTube e pesquisa um assunto. Pesquisa lá, adorando a Deus, como adorar a Deus. Aí você vai clicando nos vídeos relacionados, amém? Quando chega daqui uns 5 minutos, está lá você vendo como adorar o diabo. Porque muda de assunto de uma hora para outra. Você abre lá o WhatsApp, pessoas mandando vídeos de morte, de pessoas sendo torturadas, quando não vídeos de imoralidade, pornografia, corre livremente nos grupos. Eu tenho uma certa dificuldade em ficar em grupos, amém? Eu fico nos grupos da igreja, nos que são necessários mesmo, família, mas se você for ficar em tudo que te colocam, você absorve tanta sujeira para a sua alma. E esse não é o propósito de Deus para a sua igreja. Você pode dizer amém? Aleluia. E aí a pergunta é, no meio de tudo isso, você tem olhado para Jesus? Sim ou não? No meio de tanta informação, de tantas coisas novas, todo dia uma novidade, todo dia um vídeo novo, todo dia uma série nova no Netflix, amém? Diz amém aí, crente, Deus está falando com você, amém? Porque eu digo amém, é para mim primeiramente, é para todos, amém? Você tem olhado no meio de tudo isso para Jesus? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa manhã. Salmo de número 34, verso de número 5. A versão Almeida Revista e Corrigida vai dizer assim, ó: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Amém? Esse versículo está me dando 2 informações primordiais. Preste bem atenção. Primeiro, muitos estão em trevas, porque não estão olhando para Jesus. Porque diz a palavra que quando eu olho para Ele, eu sou iluminado. Eu recebo luz, e onde há luz, as trevas não podem habitar. E a segunda informação importantíssima que esse texto está me dando, é de que quando eu olho para Ele, eu não fico confundido. Não há confusão na minha vida, se eu estou olhando para Jesus. Muitas pessoas vivem em confusão. Confusão de alma, confusão de mente, confusão no espírito, causam confusão entre outras pessoas. Por quê? Porque não estão olhando para onde deveria estar olhando, para Jesus. Aleluia! E aí a pergunta de Deus para nós é: para onde, de fato, espiritualmente falando, você está olhando? Reflita aí comigo, responda para você mesmo. Para onde, de fato, espiritualmente, você tem olhado? Eu tenho uma notícia para você, é para lá que você está indo. Para onde você está olhando, é para lá que você está indo. Lucas, não estou olhando para lugar nenhum, então você não está indo para lugar nenhum também. Amém? Estou olhando para Jesus, então você está indo para o céu. Amém? Aleluia! E a pergunta é: quantos querem sair daqui hoje olhando para Jesus? Somente para Ele, diga amém. Aleluia! Esse amém me conforta, gente, já falei? Glória a Deus. E por meio dessa palavra nessa manhã, Deus nos dará algumas ferramentas, preste bem atenção,
ferramentas. Para que essas ferramentas? Para nós mantermos os nossos olhos em Jesus. Aleluia! Quantos querem receber as ferramentas? Diga amém. Aleluia. E a primeira delas, gente, é: não olhe para trás. Não olhe para trás. Onde está isso na palavra de Deus, Lucas? Gênesis capítulo 19, versículo 23, diz assim: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Versículo 26. Mas a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, ou numa estátua de sal. Nós conhecemos esse texto, amém? Nos diz a história que Deus resolve pôr fim nas cidades de Sodoma e Gomorra, por conta do pecado que havia naquelas cidades. O povo estava obstinado contra Deus. O povo estava fazendo coisas absurdas. E Deus fala assim: olha, já deu. Eu vou pôr fim a essas cidades, eu vou destruir essas cidades. Abraão intercede por Ló. Deus envia anjos àquelas cidades para tirar de lá Ló e a sua família, para resgatar Ló e sua família. E aí o anjo fala o que para eles? Vão embora e não olha para trás. Vão embora e não olhem para trás. Amém? Nos diz a história que a abençoada, bendita, querida da mulher de Ló olhou para trás. Não sei por que motivos ela olhou para trás, mas ela olhou para trás. Eu acho pessoalmente, gente, tá bom? Só um palpitezinho, que ela esqueceu alguma coisa, tá bom? Uma bolsa, um celular, alguma coisa lá atrás. Um kit de maquiagem da Mary Kay, ficou para trás. Ela falou: gente, esqueci. Quando olhou para trás, brincadeiras à parte, ela não deveria ter olhado para trás. Mas ela olhou, e por um momento, se tornou numa estátua. Estátua de sal. E o que Deus quer nos dizer com isso? Que quando nós estamos caminhando para o destino e o propósito que Deus colocou em nosso coração, não devemos olhar para trás. Devemos nos manter firmes em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para frente, para o nosso destino. Aleluia. E muitos de nós ainda estamos olhando para trás, amém? Assistindo uma vez uma pregação, eu ouvi um pastor falando que ele estava conversando com uma ovelha, e de repente a ovelha começou a conversar com ele e falou: pastor, às vezes me dá uma certa saudade, sabe, daqueles tempos antigamente. Pastor, era bom demais. A gente tomava umas biritinhas, pastor, dava aquela saidinha, né, aquela gandaia. Pastor, sinto falta de vez em quando. Imagina a cara do pastor olhando para ele, né? Afasta-te de mim, Satanás. E muitos de nós ainda estamos com esses desejos no nosso coração, gente. Com esse olhar, hábitos. A palavra nos fala sobre o velho homem, sobre aquilo que ficou para trás. E muitas vezes nós queremos viver uma vida com Deus, praticando coisas que deveriam ter ficado lá atrás. Estamos olhando para trás. Estamos flertando com o nosso passado, com o velho homem, aquilo que Deus já tirou de nós. Aleluia! Deus quer fazer da sua igreja uma igreja lavada e remida, gente. Adornada, uma noiva pronta para o casamento. Não tem ruga nem mácula. Aleluia! E Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, não coloquem vinho novo em odre velho. Nem coloquem remendo de pano novo em veste velha. Ou seja, ele está falando, não mistura o que já ficou no passado com aquilo que está no presente, com o novo, com a novidade. O desejo de Deus para mim e para você é que a gente possa vivenciar o novo, amém? O novo de Deus na minha e na sua vida. Mas para isso não devemos olhar para trás. Muitas vezes estamos presos não só aos velhos hábitos do mundo e do passado, mas também olhamos para trás
presos a acontecimentos da nossa vida. É aquela pessoa que você senta para conversar com ela, e ela fala assim, no ano em que morreu fulano, no ano em que veio aquela crise, no ano em que eu declarei falência, no ano em que deu tudo errado, naquela época, acontecimentos ruins que nos marcaram e nos fazem ficar o tempo todo olhando para trás. E Deus está dizendo hoje que você precisa olhar para Ele. Amém? Se desprender daquilo que ficou para trás, deu certo ou errado, existe algo novo de Deus para mim e para você, no dia chamado hoje. Aleluia! Já diz o ditado, quem olha para trás não caminha para frente. Tem gente que não rompe, não progride, não avança. Por quê? Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, não muda nada. Porque está olhando para trás, está preso naquilo que já foi. E Deus quer fazer algo novo ainda nesse tempo. Lucas, mas você não sabe, na minha vida já foi, sabe? Para mim já foi, olha a minha idade, já fiz o que tinha que fazer, já chegou no fim para mim, agora é descansar. Não, Deus tem coisas novas para você. A palavra declara que aqueles que confiam no Senhor voarão como águias. Se renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Aleluia. E sobre isso ainda a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a nós: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele diz mais ainda para mim e para você, versículo 15: todos nós que alcançamos a maturidade, diga comigo, maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Devemos ver, olha a visão aí, as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Sabe o que eu vejo em Paulo? A Bíblia diz que outrora o nome dele era Saulo, e ele era um perseguidor da igreja. O cara matava crente, fazia mal para a igreja. E agora Deus converte ele se arrepende e começa a pregar o evangelho. E diz o texto que bem no início, quando Paulo chega nas igrejas, o povo fala assim: não quero saber desse pregador aqui não. Esse cara é matador de crente. Esse cara está armando alguma para a gente aí. Toma cuidado, ouvi falar que Estevão morreu, ele estava lá. Outros crentes morreram aí, ele estava lá. E ele sofria preconceitos. Mas sabe o que ele fez? Se esqueceu do que ficou para trás. Já passou, agora eu vou prosseguir pro alvo. O meu alvo é Cristo. Já foi. E ele se tornou o apóstolo Paulo. Amém? O homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Amém? Grande e poderoso homem de Deus. E olhando ainda, gente, nessa história que nós lemos da mulher de Ló, eu vejo que, por ela ter olhado apenas 1 minuto para trás, foi o suficiente para ela se transformar numa estátua de sal. Muitas vezes a distração que o inimigo quer colocar na minha e na sua vida, não é da gente sair da igreja, sabe, aquela coisa de desviar. Amém? Já ouviu falar desviar? Eu não acredito nisso, tá bom? Mas desviar da igreja. Você pode sair da presença de Deus, mas a presença de Deus não te abandona. Deus vai atrás de você onde você vai. Fulano, lembra de mim? Estou aqui. Volta. Tem essa de desviar não, amém? Mas tudo bem. Nos diz o texto que ela olhou 1 minutinho para trás e tornou-se numa estátua de sal. E quem sabe a distração que o inimigo tem tentado colocar na sua vida é por 1 minuto. É para você voltar a fazer uma coisa que você não deve fazer no seu passado. Amém? E aí você, por não perceber que Deus tem algo novo para você, você volta.
e perde o que Deus quer fazer nesse momento. Sabe o que eu entendo? O passado de alguém pode ser uma arma eficiente na mão do inimigo. Sabia disso? O diabo acorda de manhã e te manda um WhatsApp logo cedo. E diz para você assim: lembra do que você fazia para mim antigamente? Ah, era tão legal, era tão divertido, você se divertia tanto, lembra? Você gostava, lembra? E ele te manda um áudio de 2 minutos falando: lembra como é que era? O que você fazia? Os vícios, as drogas, a pornografia, a prostituição, lembra? Vamos voltar, estou te esperando. E Deus espera de mim e de você que todos os dias a gente pegue essa mensagem do inferno, apague, delete e bloqueie o diabo, amém? Na minha e na sua vida. Aleluia. Bloqueia ele aí, coloca um bloco. Mete um bloco no cão, amém? Segundo ponto, para eu e você olharmos apenas para Jesus. Esse é bem importante. Diz assim: não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Quando fala de homem, está falando de homem ou mulher. É assim que a palavra de Deus se refere ao ser humano, amém? Não olhe para o homem. Isso é uma verdade, gente, muito importante que nós precisamos ter no nosso coração. Uma vez que nós nos decidimos caminhar com Jesus e olhar para Ele. Amém? Muitas pessoas tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos no homem, no ser humano. Amém? Que é de carne e osso como você. E o ser humano é falho, mas Deus é perfeito. Aleluia. Colocaram os olhos no homem, endeusaram o homem. E sabe o que aconteceu? O homem caiu e a pessoa caiu junto. Porque o coração dela, os olhos dela estavam no homem. E eu louvo tanto a Deus, queridos, porque nessa igreja aqui, louvo a Deus pela vida do apóstolo Arles, a pastora Lilian, os demais pastores aqui, porque eles não se deixam ser idolatrados, amém? Eles adoram o Espírito de Deus e levam as pessoas a adorarem somente a Deus. Eles reconhecem a humanidade, isso me inspira muito, porque Jesus era assim. Entende? E toda adoração deve ser somente a Ele. E a nossa confiança tem que estar posta no Senhor, amém? E muitas vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus para olhar para o homem. E Jesus está dizendo assim: nada disso, olha para mim. Eu morri por você naquela cruz, amém? Aleluia. Lucas, Bíblia para isso, 1 Samuel capítulo 16, verso 6, diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Eu já preguei sobre esse texto aqui. A palavra nos diz que Saul era um homem alto. E Samuel ungiu Saul como rei sobre Israel. E agora Deus tira Saul e fala assim: Samuel, eu escolhi outro rei. É um dos filhos de Jessé, vai lá na casa de Jessé. Chegando lá, eu vou te mostrar quem é o cara. Chega lá Samuel, profeta de Deus, amém? Profeta, juiz e sacerdote, tá bom? O cara não era pouca coisa não, tá? Profeta, juiz e sacerdote. Chega lá o Samuca, olha para os filhos de Jessé, e ele vê lá Eliabe, o altão, né? Diz o texto que Saul, o antigo rei, ele era tão alto que ele nivelava pelos ombros na multidão. Com as demais pessoas ele nivelava pelos ombros. Ele era bem altão. E Samuel fala assim: Deus vai escolher Eliabe, porque Eliabe também é alto. E aí Deus fala assim: não, Samuel, você não entendeu. Eu olho para o coração, você está olhando para a aparência. Aleluia. Eu vejo o coração. E Samuel falhou nisso, gente.
sendo profeta, juiz e sacerdote. Muitas vezes, por nós mantermos os nossos olhos no homem e olhar para o homem, nós perdemos aquilo que Deus está tentando fazer. Onde nós vemos isso na palavra de Deus, Lucas? Está lá em Números, capítulo 13, versículo 26. Que diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus. Olha, todos esses povos, hein? Vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, diga comigo, negativo, acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O povo chega diante da terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Nós conhecemos a história. E Deus fala assim: Moisés, está na portinha da terra. É só mandar os caras lá para reconhecerem a terra. Envia um de cada tribo, 12 homens, e fala para eles trazerem um relatório. Deus só falou isso, Moisés foi e obedeceu. Quando voltam os caras, 10 homens olham para o povo e falam assim: é o seguinte, a terra é boa, confirma. Tem leite e mel, mana leite e mel, com fartura, confirma. Tem um cacho de uva gigante, olha aqui, a gente trouxe para comprovar, a terra é boa mesmo, confirma. Só que tem gigantes lá. Tem todos esses amorreus, jebuseus, heteus, tudo com eus. Todo mundo vai acabar com a gente lá. Descendente de Enaque, é o que não falta, é gigante de 3 metros. E a gente vai virar comidinha de gigante. Acabou para a gente. Vamos levantar um outro líder e voltar para o Egito. Olha o que o povo fala. Por causa da palavra dos espias. Mas 2 homens de Deus, Josué e Calebe, eles se levantam e falam assim: nada disso, gente. Quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. E a gente vai ouvir a palavra do Senhor e vamos vencer esses gigantes e quem mais entrar na nossa frente. E o povo não quis. Deram ouvidos aos 10 homens. Sabe o que eu entendo com isso? Quando nós olhamos para o homem e damos ouvidos à palavra de pessoas, em vez de ouvir a palavra de Deus, nós não recebemos aquilo que Ele tem nos prometido. Sabe o que eu entendo com isso? Deus sabia. Por que Deus mandou os espias lá, né? Será que Deus não sabia que os caras iam vir falando do gigante, ia apavorar todo mundo e todo mundo ia sair correndo? Deus sabia, gente. E Ele queria justamente provar o coração deles, para ver se eles mereciam entrar naquela terra sim ou não. E o que aconteceu? Não mereceram. E eu entendo que muitas das vezes Deus vai permitir situações, preste bem atenção nisso, em que o homem vai aparecer falando coisas para mim e para você, que não são de Deus, somente para observar o meu e o seu coração, para ver se nós estamos firmados na palavra dele, ou na palavra de homens. Amém? Se Jesus dependesse da palavra dos homens, Ele não teria pregado o Evangelho. Ele não teria cumprido o propósito de Deus sobre a terra. Porque os pastores da época, os líderes religiosos, desciam a lapa em Jesus, falavam um monte. Se tinha um cara que era perseguido, era Jesus.
Mas Jesus falou assim: vocês não estão entendendo nada. Eu vim aqui para explicar para vocês uma coisa que vocês não estão entendendo nada. Aleluia. Em alguns momentos ainda, gente, o homem vai tentar te parar. E vai falar assim: não. Não é para você. Você não vai conseguir. Não vá adiante. Esquece isso, cara. Você acha que isso vai dar certo mesmo? Tanta gente tentou, você vai conseguir por quê? Aleluia. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Nos diz o texto assim: então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, diga comigo, Sambalate, diga comigo, Tobias, diga comigo, Gesem, o árabe, souberam disso, quando esses caras souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, diz Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Nós conhecemos a história de Neemias, amém? Deus levanta o cara para reconstruir os muros que estavam derrubados lá da cidade. Situação humilhante, catastrófica. Deus levanta Neemias. Neemias se enche de indignação e fala: cara, eu tenho que reconstruir esses muros. Isso não vai ficar assim. E aqui vai uma chave para você. Todas as vezes que você sentir indignação a respeito de algo, é um sinal bem provável de que Deus esteja te levantando para fazer aquilo. Mas Neemias, porém, continuou olhando para o Senhor e o propósito que ele colocara em seu coração. Os caras se levantam lá e falam assim: meu, quem é você para reconstruir os muros aqui? Neemias, quem você está achando que é? Isso aí não vai durar nada, vai ser derrubado de novo. Neemias fala assim: nada disso. Nós estamos num bom projeto, numa boa obra, e ninguém poderá nos parar. E Deus está dizendo para mim e para você assim: não importa o que o homem esteja dizendo, não importa o que as pessoas estejam falando ao seu respeito, continue fazendo aquilo que eu coloquei na sua mão para ser feito, olhando para mim. Não importa se alguém está lutando para que você não avance, olhe para o alto e prossiga. Aleluia. Terceiro ponto, diga comigo: não olhe para o mundo. Terceiro ponto para eu e você permanecermos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o mundo. Onde que está escrito sobre isso, Lucas, na palavra de Deus? Daniel, capítulo 1, versículo 6 diz assim: entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Sabe o que eu vejo nessa história de Daniel? Todo mundo aqui já leu ou já ouviu uma pregação algum dia sobre Daniel. Daniel, ele foi levado para uma terra estranha, ele foi tirado de Israel, a nação escolhida por Deus, para uma terra estranha, Babilônia. E Babilônia, gente, era a casa do cão, amém? Era um lugar, só tinha coisas abomináveis, difícil vir até uma palavra assim, sabe? Mas
Era um lugar onde as pessoas estavam distantes de Deus. Tinha idolatria, culto a deuses pagãos, prostituição, desobediência a Deus, o homem se endeusando e se adorando. Coisas temíveis. Daniel chega em Babilônia, os caras falam assim, é o seguinte, agora seu nome não é mais Daniel não, tá bom? Pegaram o nome de um deus pagão e falaram, agora você se chama Beltesazar. O nome de um ídolo. Colocaram o nome de um demônio no menino. Falaram assim, agora a gente vai mudar a sua comida também. Ele era um jovem, amém? Não é você que manda no que você come aqui não. Ele falou, não, eu vou comer legumes. Lutou contra isso e venceu. E agora você vai estudar toda a ciência da Babilônia. Vai aprender os nossos costumes, os nossos hábitos, tudinho, Daniel. Agora você é nosso. E vai servir o rei. E sabe o que eu entendo? Esse menino, na época um menino, não tira os seus olhos do Senhor. Não importa o que acontecesse na Babilônia, Daniel estava lá orando. Fizeram um decreto, Daniel, não pode orar mais não, tá bom? Ah é, não pode não? Tá bom, estou indo orar. Lá estava Daniel, 3 vezes por dia orando. Pode não? Estou nem aí. Vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque os meus olhos estão no Senhor. Não se corrompeu em nenhum momento, e foi boca de Deus para os reis na Babilônia. E isso é o que Deus quer de mim e de você. Hoje em dia estamos em uma terra que se assemelha à Babilônia. Amém? Eu tenho uma notícia para vocês, gente. Uma notícia um pouquinho triste. Nós ainda não estamos no céu. Nós estamos em meio à Babilônia. E Deus conta comigo e com você para fazer a diferença. E não olhar para as coisas do mundo, não se envolver com as coisas do mundo, mas manter os nossos olhos firmes nos céus. Amém? O céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, que Deus nos elegeu nele, antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. E você está voltando para Ele. Para isso Jesus veio morrer por nós, amém? Jesus já falava para a gente lá em Mateus, no Sermão da Montanha, que nós somos a luz do mundo. Ele já dizia que nós somos o sal da terra. O que ele queria dizer com isso? Que nós faríamos a diferença. Que nós seríamos a diferença. E Deus conta comigo e com você, gente, para manifestar o amor dele por onde a gente tem passado. As pessoas não estão precisando de mais uma religião, amém? Elas já têm muitas. Elas precisam do amor de Deus. Eu tenho dito isso e vou continuar dizendo, nada pode vencer o amor de Deus. Amém? Jesus não pregou uma religião, ele manifestou o amor. Ele saía curando as pessoas, não é porque ele queria se mostrar o Todo-Poderoso não, gente. Ele curava por misericórdia, por bondade, compaixão. Diz a palavra que quando ele olhava a multidão, ele sentia compaixão e falava assim, cara, esses caras estão como ovelhas sem pastor. Não tem ninguém que cuida deles. Estão deixados, abandonados. E para você ver que ele não queria se aparecer, ele curava as pessoas e falava assim, agora vai, não conta nada para ninguém. Psiu. Segredo nosso, hein? Quietinho. Porque ele curava por amor. Deus nos chamou para manifestar o amor em meio ao mundo. No mundo. Não para nos tornar como o mundo. 1 João 2,15 diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. A palavra mundo aqui, no original grego, é cosmos, que significa o sistema de governo que rege este mundo. Jesus falou assim, agora se aproxima o príncipe deste cosmos, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele estava dizendo sobre Satanás.
Satanás é o príncipe do cosmos, o sistema deste mundo, que quer dizer o que você tem que vestir, que quer dizer o que você tem que falar, que quer dizer como você tem que se portar. Aleluia! Que quer dizer numa novela, no horário nobre, que trair o marido ou a esposa é algo aceitável, é bonito, é legal, se tornou diferente agora para nós. Que quer ditar a moral, tudo é relativo, tudo depende. E o diabo dá risada, porque é isso que ele tem feito. Famílias destruídas, pessoas não sabem para onde estão indo, têm tudo para viver uma vida ótima, estão querendo se matar, estão se suicidando. O suicídio não é um grito pela morte, o suicídio é um grito pela vida. A pessoa fala assim: eu quero viver, mas eu não consigo. Então eu me mato, eu acabo com a minha vida. É isso que o diabo tem feito. E Deus falou, Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 ainda diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Aleluia. Os apóstolos pregavam sobre isso. Gente, não ame o mundo, faça diferença, seja uma bênção, ame as pessoas, passe por esse mundo como Jesus passou, mas saiba que você é peregrino neste mundo. Aleluia. Algumas instituições religiosas têm pregado tanto, mas tanto sobre o mundo, que as pessoas acham que aquilo que Deus tem para elas é aqui. Mas a palavra está dizendo que aquilo que acontece aqui é como a relva e a flor do campo. Acaba, vai embora, passa. E as pessoas dizem assim: vem para a igreja que Deus vai te dar tudo. Você vai ser rico, acabou os problemas. A sua vida vai ser a vida de um super-herói. O Superman. Superman crente. E Deus está dizendo: nada disso. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque aquilo que eu vim conquistar aqui foi para a eternidade. O presente que Deus tem para mim e para você, a maior preciosidade dele não está aqui, está na eternidade. E às vezes nós estamos sendo ensinados em alguns momentos, não aqui, mas em alguns lugares por aí. Pessoas dizem: você vai ter tudo aqui, e você esquece da eternidade. Deus está te dando aqui, Deus está fazendo aqui, Deus está abençoando aqui. Amém, eu creio. Mas e o que Ele tem preparado para mim lá na glória? Me fala sobre isso um pouquinho. O que Ele quer me dar? O que Ele veio morrer aqui, derramar o sangue dEle naquela cruz por minha causa, para que eu tivesse? Qual que é o maior presente dEle? É disso que eu quero saber. Aleluia. Lucas, o que você está falando aí é uma bobagem, você nem sabe o que está falando. Então amém. Paulo também não sabia do que estava falando, lá em Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que ele está dizendo com isso? Tenho dó, tenho pena, tadinho, de quem espera que Jesus faça por ele apenas aqui, porque não entendeu que o maior presente Ele está reservando lá na eternidade, é a salvação e a vida eterna. O maior milagre de Deus é a salvação. A maior bênção de Deus para mim e para você é a salvação. A coisa mais linda, mais gloriosa e mais perfeita que Deus pode fazer na minha e na sua vida se chama salvação e vida eterna. As pessoas estão morrendo sem salvação, gente. O mundo está chorando por salvação. E muitas das vezes a nossa mente está aqui na terra, esquecendo de propagar que aquilo que o Rei da Glória está preparando para nós é morada nos céus. Jesus falou assim: estou indo para o Pai, não vos deixarei órfãos. E eu estou indo e vou mandar muitas vitórias para você, e vai ser só bênção nessa terra. Glória a Deus, foi isso? Não, estou indo para preparar morada. Estou preparando para você um lugar lá no céu. E lá sim, não vai ter choro, não vai ter dor. E aqui na terra tem bênção? Tem! Mas tem batalha também.
Tem guerra também. Tem o Satanás do inferno todo dia te atormentando também, para você sair da presença de Deus, se esquecer dele. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero te dizer que eu vim aqui hoje, gente, relutando muito para pregar essa mensagem, amém? Mas Deus falou assim, vai, só fala. Porque a palavra de Deus, queridos, precisa ser propagada ao coração de pessoas que estão sedentas da verdade. Aleluia. E a salvação e a vida eterna é a maior verdade de Deus para mim e para você. Para terminar e a gente orar, quarto ponto, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos nele. Como que eu faço isso? Está lá em Mateus 22, versículo 25, que diz assim, ó: alta madrugada dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E o versículo 30, olha o que diz, gente. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O texto diz que Pedro afundou quando ele reparou no vento. Diga comigo, reparou no vento. A palavra reparar, ela é sinônimo de ver, observar, notar, atentar, constatar, perceber e olhar. Reparar é tudo isso. E quando a gente olha para o vento, a gente tira os olhos de Jesus. Uma última coisa que eu quero falar nessa manhã, que vai tentar roubar a minha e a sua atenção de Jesus. Não olhe para o vento. Não olhe para as circunstâncias adversas. Não olhe para os problemas. Mas está difícil. Já está difícil. Se você olhar para a situação difícil e tirar os olhos de Jesus, você afunda. Deus não quer que a gente afunde, amém? Deus quer que a gente caminhe sobre as águas. Mas quando vem o ventinho daqui, o ventinho dali, você fala, ih, Jesus, está apertado. Engrossou o caldo agora. E Jesus fala assim, olha para mim. Porque se você reparar na situação, você vai afundar. Porque entra a dúvida no teu coração, o medo vem, o diabo fala assim para você, Deus te esqueceu, esquece, não está nem te vendo, nem te olhando, quem dirá te ouvindo. Você já perdeu. E Deus está dizendo, nada disso, mantenha os seus olhos em mim. Porque as distrações, as circunstâncias e as provações podem roubar o nosso olhar de Jesus. Amém? Quantas vezes, gente, nós afundamos? Porque em vez de olhar para Jesus, a gente olha para situações adversas. Pedro tinha fé, gente, sim ou não? Tinha. Ele tinha fé. Só que Jesus falou que a fé dele era pequena, era pouca fé. Mas ele tinha fé. Então eu entendo que não é suficiente ter fé. É necessário ter a medida certa de fé. Porque a fé numa quantidade pequena não nos leva ao milagre. Você pode andar por 1 minuto sobre as águas, mas afundar ali na frente. E Deus está dizendo para mim e para você através dessa palavra hoje, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa a distração, não importa o que o inimigo está tentando colocar diante dos teus olhos, não tire os teus olhos de mim. Amém? Colossenses 3, já estou terminando, versículo 1 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulão fala assim para os colossenses, se eu posso dar um conselho para vocês, gente, olhem para as coisas do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto, caminhem sobre a terra,
Viva aquilo que Deus te colocou para fazer sobre a terra. Exerça o seu papel com amor, com fidelidade, com excelência. Sim, mas o seu pensamento e o seu coração tem que estar no alto. Aleluia. E aí vem a pergunta de Deus para nós através desse texto. Qual tem sido a nossa busca e a nossa procura? Qual tem sido a nossa busca e a nossa procura, gente? Aleluia. Porque muitas vezes, queridos, nós passamos tanto tempo distraído com as coisas, como eu falei aqui no início, do mundo. Coisas terrenas, tá bom? Terrenas são físicas. E Deus está dizendo, e o tempo que você tem gastado comigo? Como é que fica, hein? Isso serve para mim, amém? É para eu me policiar primeiramente. Para todos nós. 2, 3, 4, 5 horas no Netflix. Série para todo lado. Vou assistir todas as temporadas hoje ainda. Joinha, legal. É errado? Dependendo do que você está vendo, não. Porém, e aquela 1 hora que você não dá mais para Jesus? E aquela 1 hora de oração que você não consegue mais fazer por dia? E aquela 1 hora de leitura bíblica que você não consegue mais? Hoje tem até o aplicativo lá do celular que dá para você ver quanto tempo você consegue ficar. Você fica no celular durante a semana. Você chega lá, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas de Instagram na semana. Horas de oração, 0. Tem um aplicativo no céu também que contabiliza isso, tá, gente? Que diz assim, quanto tempo você está gastando meditando na palavra. Quanto tempo estamos gastando adorando Ele, gente. Ele é tão lindo. Ele é tão bom. Ele nos deu o Espírito dEle para estar em comunhão com a gente. Quando Ele quis ter comunhão comigo e com você, Ele falou assim, cara, eu não vou ficar pertinho deles não. Eu vou entrar dentro. Eu vou morar dentro deles, para ficar bem lá junto, para ser apenas um com eles. E a gente fala, espera um pouquinho aí, Senhor, dá um tempinho, vai. Deixa eu fazer minhas coisas aqui, e quem sabe no final do dia, se sobrar um tempo, a gente conversa. E aí você pega aqueles últimos 10 minutos, 5 minutos, com sono, para falar com Deus, e pega no sono e dorme. E Deus está dizendo, olhe para mim, busque as coisas que são do alto. A palavra de Deus, gente, esse livro precioso que homens e mulheres morreram, entregaram as suas vidas, para que eu e você pudéssemos ler e ter acesso a isso hoje. E a gente despreza isso. Tanto tempo no Facebook, no WhatsApp. E às vezes você vai olhar o celular do crente, ele não tem nem o aplicativo da Bíblia instalado lá. É só misericórdia. Deus está falando, instala esse negócio aí, meu filho, vamos ler. Eu quero te revelar coisas. Eu quero falar com você. Existem riquezas, pepitas de ouro na palavra para mim e para você. Mas só vai ser dado àquele que está cavando, aquele que está examinando, aquele que está lendo. Deixamos de ler a palavra de Deus para ler outras coisas. E Deus está dizendo, coloque em primeiro lugar, coloque em prioridade a comunhão, as coisas do alto em primeiro lugar. Eu não tenho tempo, Lucas, não é que você não tem tempo, é que você não conseguiu priorizar ainda. No dia que você priorizar, você vai ter tempo. Você pode não ter tempo para um monte de coisas, mas para Deus você terá tempo, porque os seus olhos estarão em Jesus. Aleluia. Martinho Lutero dizia assim, gente, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa para fazer hoje, vocês soubessem, é tanta coisa que eu não posso começar a fazer nada, sem antes orar pelo menos 2 horas, não posso fazer nada, depois que eu orar 2 horas, aí a gente conversa, porque a gente primeiro faz as coisas e depois se der errado a gente recorre a Deus. Deus está dizendo não, a ordem não é essa, primeiro você coloca na minha mão e depois eu faço acontecer. Deus é a nossa prioridade. Para terminar, gente, o último texto, eu prometo agora, tá? Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 15. Na versão Almeida Revista Atualizada vai dizer assim, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas.
Cântico dos Cânticos faz uma alusão à comunhão de Cristo e à sua igreja, amém? O homem e a mulher, o amado e a sua amada. E o amado olha para a amada e fala assim: você é formosa e os seus olhos é como os das pombas. Entenda isso aqui. Os estudiosos afirmam que as pombas têm uma visão binocular. Isso significa que elas podem focar em apenas uma coisa por vez. Elas podem focar em apenas uma coisa por vez. Geralmente é o seu par. Por causa disso, elas são chamadas de pássaros do amor. Sabe o que eu entendo com isso? Deus está dizendo à sua igreja: tenha os olhos focados em mim. Contemple a minha glória. Não tire os olhos de mim. Olhos como de pombas. É o que Deus quer dar para a sua igreja, para mim e para você. Olhos que conseguem focar nele, contemplar a beleza dele. E não importa o que aconteça, você está olhando para ele. Olhos de amor. Aleluia. O desafio de Deus para nós, gente, não é apenas que a gente olhe para Jesus. Não. O desafio de Deus para nós é que a gente permaneça olhando somente para ele. Muitas pessoas olharam para Jesus e partiram sem salvação. Muitas pessoas olharam para Jesus por um tempo e hoje não estão na presença de Jesus. Estão dizendo não para ele. O desafio de Deus para mim e para você não é apenas que você olhe, mas que você permaneça focado nele. Aleluia. Eu quero orar com você para a gente terminar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te convido a fechar os teus olhos nesse momento e dar uma resposta para Deus acerca dessa palavra. Se você deseja olhar mais para ele, se você reconhece que pode mudar, se você reconhece e entende que os teus olhos precisam estar mais focados nele, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar daquilo que está acontecendo ao seu redor, o seu coração tem que estar voltado para ele. Diga isso para ele nesse momento, querido. Diga: Senhor, eu entendi hoje que eu preciso remanejar os meus olhos, voltá-los para ti, Deus. Diga isso a ele. O desejo do coração de Deus, queridos, é que a gente possa ter uma comunhão com ele plena. Ah, se nós soubéssemos aquilo que ele tem reservado para nós. Ah, se nós soubéssemos os lugares altos que ele pode nos levar sobre essa terra, gente. São lugares poderosos nele. São lugares onde você não vai ter que dizer apenas uma palavra, você não vai ter que dizer nada. Ele vai fazer. Ele vai começar a fazer coisas por mim e por você, não porque a gente está pedindo que ele faça, não. É porque estamos num lugar tão escondido nele. Um lugar tão particular nele. Que tudo aquilo que a gente precisa, ele começa a fazer, ele começa a realizar, ele começa a abrir as portas, ele começa a solucionar problemas, ele começa a enviar provisão. Mas os seus olhos precisam estar nele. Quantas vezes nos frustramos, Deus, pedimos perdão por isso, porque não estamos olhando para ele. Nos machucamos em nossa alma e nos afastamos dele, porque não estamos de verdade focados na beleza da santidade do Senhor. Pai, o nosso pedido é que o Senhor leve o nosso coração mais junto a ti. Ore nesse momento, querido, peça por isso. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor nos faça vencer as distrações que o inimigo tem colocado. Pai, são tantas informações que o mundo nos apresenta, mas não podemos perder, Deus, o nosso lugar de origem e o nosso destino, que é no Senhor. Por isso, Pai, colocamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã. Eu tentei expressar da melhor forma, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. E que o Teu Espírito possa falar, Deus, aquilo que eu não posso. E mostrar aquilo que eu não posso para o coração de cada um aqui presente hoje. Desde já eu te louvo e te agradeço, no precioso nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus?